Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 14ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cultura e Poder. Olá, me chamo Andressa Aguiar de Souza Rezende. Eu estou aqui com a Cíntia Aparecida Oliveira de Medeiros, uma amiga minha, e nós escrevemos um trabalho juntas. Estamos aqui falando diretamente do Brasil, representamos a UERJ, no campus da Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, no município de Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro. Nós estamos bem felizes de estar aqui. Eu quero informar também que esse trabalho é resultado, é fruto das nossas pesquisas de mestrado, nas quais nós pesquisamos e investigamos, nos debruçamos sobre políticas de currículo, políticas de formação docente, e sempre sublinhando o professor da educação básica, apontando para o professor da educação básica. O título do nosso trabalho é Formação de Professores e a Produção Curricular entre Discursos e Demandas, entre discursos, articulações e demandas. Nós vamos desenvolvendo ao longo do vídeo e compartilhando os slides com vocês para que todos possam participar junto com a gente. O que nós investigamos nesse trabalho, nessas pesquisas? Nós investigamos tentativas de representação de identidade, de formação docente e de currículo. Investigamos e procuramos identificar, interpretando no texto dos documentos oficiais, tentativas de fixação de sentido de professor, tentativas de fixação de dadas identidades e de um currículo fixo que tenta ser uma tentativa discursiva de apresentar e estabelecer um currículo estruturado e totalizador. Esses sentidos de professor nos contextos discursivos da performatividade foi também alvo das nossas investigações. No próximo slide, nós apresentamos a nossa fundamentação teórica. Para realizar essas pesquisas, nós nos amparamos na teoria do discurso de Ernest Laclau e Chantal Mouffe, entendendo que currículo é produção contextual, é produção discursiva, é produção curricular, e não um sentido fixo de currículo. Nós trabalhamos numa perspectiva discursiva de currículo. E investigamos, também tomando amparo em autores do campo do currículo, e na perspectiva pós-estrutural. Autores como Lopes e Macedo, Dias, Borges, Figueiredo, Medeiros, Rezende, e entrelaçando essa investigação na teoria do discurso de Ernest Laclau e Chantal Mouffe, entendendo que a escola também é processo discursivo, é constituição discursiva, não é um sentido isolado, não é algo suprassocial, fora da sociedade, mas é constituição do social, é constituição da sociedade, não como parte, mas constituição desse processo discursivo que é a sociedade. O desenvolvimento do nosso trabalho, nós nos debruçamos para investigar as políticas, educacionais, como eu falei aqui, e entendendo como as relações discursivas constituem discurso de tentativa de estabelecer identidade, o que traz como demanda para um currículo fixo e comum para todos, o que traz de demanda para a formação docente que tenta preparar um professor para a implementação de uma política. E nós identificamos que desde a Constituição Federal de 1988 já existe um discurso, uma construção discursiva de currículo comum para combater as desigualdades educacionais no país. No seu artigo 205, que fala sobre educação, e além da Constituição Federal, também na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1996,
também se fala de um professor capacitado, bem informado, e de um currículo que dê conta de responder às demandas das desigualdades educacionais e dos baixos níveis de rendimento dos estudantes. Cíntia, fala um pouquinho também da nossa empiria. Olá a todos. Eu quero agradecer primeiramente a Conjugare por estar participando, estarmos participando dessa 14ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica. Ao longo das nossas pesquisas, nós podemos perceber que, a partir da Constituição de 1988, houve uma intensa produção de políticas curriculares, principalmente para a formação de professores, entendendo esse professor como um elemento central, crucial e fundamental para o mundo em transformação. Então, a partir de 1988, há demandas para esse professor para que ele venha dar conta da sociedade. Então, enquanto mestrandas na época, né, nós terminamos em 2023, enquanto mestrandas da UERJ, e estudando e pesquisando as políticas públicas curriculares para a formação de professores, nós trabalhamos com diversos materiais empíricos, dentre eles a Base Nacional Comum Curricular, da Educação Básica, a Base Nacional Comum para a Formação Inicial dos Professores, a BNC Formação, ela foi revogada no passado, mas foi fruto também de estudos das nossas pesquisas. Além disso, documentos internacionais da OCDE, que trazem discursos de performatividade sobre esse professor, colocando o professor numa ideia de um elemento que venha dar conta da sociedade, que ele precisa estar mais qualificado para estar respondendo às demandas contemporâneas. Além disso, também trabalhamos com documentos do Banco Mundial e outros documentos políticos que fizeram parte das nossas pesquisas. Então, esses documentos, eles sublinham demandas de professor, como agente que garante o processo de ensino-aprendizagem. Ao longo dessas pesquisas, nós também podemos identificar uma requisição de que o professor viesse ter um conhecimento profissional, uma prática profissional e um engajamento profissional com a sociedade. Esse engajamento interligado. Então, a BNC Formação, ela foi constituída na tentativa de responder às demandas da BNCC. Então, políticas que tinham um interligamento, né, elas se relacionavam uma para responder à outra. Pode continuar, amiga. Amiga, seu microfone está desligado. Obrigada. Desses entrelaces de constituição discursiva, de demandas que se relacionam, uma demanda por formação de professores objetivando o quê? O objetivo é melhorar a qualidade da educação nacional. A ponto de que essa educação dê conta de estruturar uma sociedade desejada, reconciliada, uma sociedade prometida às custas de um sujeito, um professor ideal também prometido pelas políticas públicas, pelas políticas educacionais. É importante nós sinalizarmos aqui que nós não desprezamos a busca por soluções na educação, nós não desprezamos a formação de professores, não desprezamos a busca por melhoria na qualidade da educação, nem desprezamos, e é constante a nossa luta por direito à educação, igualdade, equidade e qualidade. No entanto, nós entendemos que não há como fixar e nem prescrever atitudes e políticas, textos políticos fixos e rígidos, que deem conta de uma totalidade de um contexto que se dá processualmente, seja na forma social, seja no contexto social, ou no contexto escolar e educacional. Então, nós questionamos uma profissionalização e idealização de perfil docente ideal e fixo. No próximo slide, nós apresentamos a nossa conclusão, parte dela, né? Porque é uma pesquisa que ainda continuamos estudando e pesquisando, constituindo-nos como professoras e pesquisadoras,
nós apontamos para uma abertura de possibilidades. Não há como estancar os processos de significação que se dão no campo educacional em muitas dimensões. E nem é como estancar esse processo de diferir. Não digo nem geograficamente ou em questão de localidade, de local fixo, mas o professor se constitui, o estudante se constitui, o social se constitui, por mais que seja prescrita uma política educacional, uma política curricular, quando essa política é implementada, ou tenta-se implementar essa política no ambiente educacional escolar, cada professor pode identificar de uma forma e pode significar de uma forma. E o que você lê hoje de um jeito, daqui a um tempo você pode ler de outro e interpretar de outra forma. Devido aos contextos e imprevisibilidades e os processos antagônicos que se dão no caminho da educação. Não digo nem caminho, nesse processo, porque não existe uma coisa fixa. O professor que hoje planeja, daqui a um tempo ele pode planejar de uma forma diferente, porque o que ele pensa hoje não vai funcionar para esse ambiente ou para esse espaço-tempo. E aí nós apontamos para essa impossibilidade de limitar processos de identificação. O professor se constitui na relação com o outro, na relação com as suas próprias demandas, na relação com as demandas contextuais e urgentes, muitas vezes, e na relação com os alunos e com o próprio social, porque a escola não é suprassocial, a escola é a constituição social, é a constituição da sociedade. Não como parte, mas ela é também constituição do que é a sociedade. Então, Cíntia, quero agradecer, eu agradeço por estar aqui, nós estamos bem contentes mesmo, e é isso, passo a palavra para a Cíntia também, para estar finalizando aí, fechando provisoriamente, tá? Agradeço a todos que eventualmente vão nos ouvir, vão nos assistir, agradeço a Conjugare, agradeço ao 14º evento, nessa jornada virtual de pesquisa científica, vocês são muito importantes para nós, e é isso aí, é um pedacinho da nossa pesquisa, não recorte. Muito obrigada, agradecemos por essa oportunidade, esse espaço tão rico de compartilhamento e enriquecimento na área de pesquisa. Muito obrigada. Realização: Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio: Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.